Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos e hoje a gente vai fazer um acompanhamento para a gente ver as melhorias, né? E alguns brotos que surgem aleatório, né? Então isso a gente não pode evitar porque isso é da planta. Infelizmente a gente não tem como a gente parar essa brotação que surge, fica surgindo. Então qual o passo que a gente pode estar fazendo para evitar isso aí? A gente sempre está fazendo a desbrota. Qual o período que vai parar essa brotação? No período de floração. Aí sim a gente já consegue parar. E qual o que a gente tem que buscar fazer? Sempre está fazendo a desbrota, porque se a gente tem um cladóide desse aqui, ó, pré-selecionado, tem outro desse aqui, ó, pré-selecionado, vai nascer muita brotação neles aqui, ó. A gente vai estar tirando até chegar a época de produção. Se você perder esse cladóide totalmente aqui, ó, você tem esse lado aqui, tem esse outro lado, você tem praticamente dois lados para produzir ainda. Se você acabar perdendo ele por completo, você já seleciona outro. Então a gente vai fazendo esse controle aí, até chegar ao período de produção, porque nesse período é o período que a gente tem que fazer o tratamento do pomar, fazer todos os acompanhamentos, ver as melhorias que tinha. Igual eu falei para vocês no início tem um vídeo no canal que começou a surgir alguma praga aqui, no caso a cochonilha. Então qual foi o primeiro passo que eu iniciei? Fiz a primeira aplicação aditiva agrícola, que foi o Conecta, mais o óleo vegetal. Precisou de quanta aplicação? Só fiz 2 aplicações e foi o suficiente para combater, porque eu peguei do início que a praga começou a prejudicar. Então a gente viu que já tem na pimenta do reino que elas começou a atacar mais. Então a gente viu que quando a gente começa um investimento, no início a gente tem a probabilidade de acabar com tudo, combater essa praga, porque é isso que a gente precisa, uma resposta rápida, que a gente consiga ter eficiência no nosso pomar e na nossa produção, né? É o que eu sempre falo nos meus vídeos, porque todo acompanhamento é o principal. Qual o principal que a gente faz quando a gente vai iniciar uma colheita? Próximo ano a gente vai iniciar um preparo, planejamento. Qual o planejamento? A gente vai fazer, qual o planejamento que a gente inicia? Após colheita a gente inicia uma poda, após uma poda, uma adubação, e aí a gente vai fazendo controle. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso é só depois da vinheta. Aqui roda a vinheta para a gente conferir o resultado de vários investimentos e todo o acompanhamento que a gente tem no pomar após investir corretamente. Então galera, o resultado que já segue, após a gente fazer o tratamento do pomar, né, a gente combater as pragas que iniciou, a gente tem um resultado que a gente espera, né? Aqui é a variedade Boreal Red, até lá embaixo é Boreal Red. E aqui a gente seguindo aqui, a gente vê que os cladóides estão bem grandes, né? Bem robusto mesmo aqui, ó. E a gente tem aqui também a Boreal Red, que é esse cladóide bonito que já segue. Então, fruto de bom investimento. Vocês lembram que essas copas aqui praticamente não tinha nenhum cladóide. Voltando para cá, a gente tem a variedade Rosa Pink. Olha como é que esses cladóides seguem bonito. Então a gente vê que a gente vai ter uma produção bem satisfatória. E vindo para cá a gente tem aquela variedade que é a Orange G1. Geralmente ela se desenvolve mais rápido em porta-enxerto, quando é em pé franco ela é um pouco limitada. E aqui a gente tem a famosa chamaleão, muitos chamam de camaleão. Ela também, esse aqui é um pé em porta-enxerto. Então eu falei para vocês no vídeo passado que esses 2 cladóides vai ser para produção. Esse aqui eu vou estar tirando para muda. Esse aqui também vou estar tirando para muda e esse aqui também, ó. Então a gente vai estar tirando esses aí todos e vindo para cá a gente tem uma Rosa Pink, a gente tem aqui, ó, mais outro pé de Boreal Red. Ó, a gente vê como é que a copa segue bem formada aqui, ó. Então a gente vê que a gente consegue um resultado bem satisfatório quando a gente faz os investimentos corretos aqui, ó. Que eu falo para vocês aqui, ó, que eu falei no início do vídeo, controle de brotação. A gente vai tirar aqui, ó, e vai estar tirando aqui, ó. Por que a gente faz isso? Para a gente ter controle no pomar, que isso aqui a gente não tem como a gente parar essa brotação, porque isso é da planta aqui, ó. Eu fiz a brotação recente, semana passada já tem mais, então fiz algum tipo de adubação? Não, no momento não. Então a gente está fazendo só acompanhamento, a gente tem mais aqui, ó, a gente tira aqui, ó. Se caso, por exemplo, você perder esse lado de cima, você tem 2 lados, tem o lado de baixo e o lado de cima. Então, geralmente eles não brotam no cladóide todo, sempre sobra alguns. Às vezes você não conseguir selecionar nenhum, você pode deixar esse também, que ele produz normalmente aqui, ó. Então, as copas todas, a variedade é muito boa. O que a gente tem mais aqui, ó, variedade, e vê que a gente tem outra aqui, ó, que já está quase pré-selecionada aqui, ó. Então, a gente consegue fechar as copas rápido. Então, aqui vocês veem como é que o pomar já segue. Então, o resultado
vários investimentos que a gente inicia, quando a gente faz no tempo correto, a gente tem esse resultado aqui, ó. Aqui tem um cladoide no momento, em breve a gente vai estar selecionando mais aqui, ó. E aqui a gente tem outro aqui, ó. Aqui é Boreal Red também, a gente já fez a seleção também e sempre está surgindo mais cladoide. Então, o que a gente precisar, a gente seleciona para cá. Igual, por exemplo, aqui a gente consegue fechar mais aqui, ó. A gente consegue fechar mais aqui, a gente vai selecionar alguns ainda. Mas quando a gente não precisa, a gente não seleciona. Voltando para cá, a gente tem outro. Olha o tamanho desse cladoide aqui, ó. Todos bem bonitos. Por quê? O investimento que a gente faz no tempo correto. Então também a gente fez ontem a gente fez a limpeza do solo também aqui, para vocês verem. A gente fez a capina, retiramos todos os matos. Então, por que a gente fez isso também? Para ficar melhor, facilitar quando a gente for fazer adubação. Por quê? Quando a gente deixa mato muito e a gente vai fazer adubação, o mato ele acaba sugando vários nutrientes e crescendo bem mais rápido. Aqui é a variedade vermelho forte. Aqui a gente tem a variedade Golden de Israel, que ela não produziu ainda, vai ser a primeira produção esse ano. Aqui a gente tem mais outro pé dela. E vou mostrar aqui que a gente tem 4 pé dela também aqui, ó. Tem esse aqui, ó, e tem outro ali, ó. A gente tem mais ali, ó. Aquilo ali até mais. A copa não fechou totalmente porque ele foi um dos de muda que eu fiz de um desses aqui, ó. Esse pé aqui, ó. Esses aqui, ó. Eu peguei muda daqui e fiz o de lá. Então demorou um pouquinho, porque as mudas não eram totalmente bonitas, igual a gente compra, né? Então a gente quis colocar. Boreal Red. Aqui a gente tem mais Boreal Red com a copa formada. A gente vê o resultado que a gente já se encontra. Aqui é os pessegueira com flor, só que provavelmente eu vou estar tirando eles do solo, do pomar, porque infelizmente não vai ser viável para mim, né? Ter eles aqui, porque não supre as necessidades, né, de produção que a gente busca no pomar. Aqui a gente tem a variedade de rosa pink, então esse pé aqui já fechou a copa aqui, ó. Então é isso que a gente precisa, uma copa bem uniforme, bem fechada. Porque quando a gente tem uma copa dessa aqui, qual é a vantagem que a gente tem? Em questão de produção, a gente consegue produzir um pouco mais do que uma copa com poucos cladoides. Porque a planta ela consegue mandar mais nutrientes para todos os cladoides do que um cladoide, 2 cladoides. Então a gente consegue ter eficiência em questão de produção no primeiro ciclo de produção, quando iniciar. Provavelmente esse ano, não sei qual mês a gente vai começar a produção. Provavelmente a gente vai começar lá para novembro. Por que lá para novembro? Porque geralmente a pitaia ela gosta muito do sol para produzir. Então, como a gente está no inverno e está no período frio, provavelmente setembro, ela pode chegar a produzir até outubro. Só que a gente não pode afirmar por conta do tempo. É o tempo que vai dizer para a gente se vai ou não. Aqui, ó, vindo para cá a gente tem a variedade Royal Red. Aqui a Royal Red ela sempre é lenta para fechamento de copa, só que a gente vai conseguir fechar todas as copas também. Essas que faltam é só elas. Muitos podem perguntar por que elas ficam assim. É falta de nutriente? Não. Infelizmente nutrientes são feitos igual eu falo para vocês aqui, ó. O sistema de irrigação é um só, então a dosagem de ureia que eu fazer para os outros lados de lá, esse lado também vai receber. Então não tem como a gente fazer um pouco mais em um lugar e um pouco mais em outro. Porque a diluição é para 500 litros de água, então a gente consegue, por exemplo, pelo cálculo que a gente faz aí, a gente coloca a cada 5 pés, 5 litros, por exemplo, de adubo a gente está mandando. A cada pé desse aí está mandando 5 litros. Então não tem como eu mandar menos. Por que eu sei que eu estou mandando 5 litros? Porque geralmente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Geralmente a gente faz esse controle no final. Por exemplo aqui, ó. Aqui é o final da fila. Colocar uma vasilha e vai parar a água todinha durante 5 minutos. Geralmente a gente deixa 5 minutos, depende a bomba. Aí a gente deixa menos tempo, às vezes a gente deixa 2 minutos. Aí a gente pega essa água e pega o medidor e mede quantos ml, por exemplo, a gente está conseguindo por minuto. Então a gente geralmente faz dessa maneira. Em questão de hora a gente não deixa muito tempo hora porque vai muita água, né? Que esses micros joram de 7 litros por hora, então muita água mesmo. A gente não deixa esse período que é muita água mesmo. Então a gente tem que controlar a água também, adubo, tudo a gente tem que ter controle. Aqui a gente tem mais outro pé de Royal Red, aqui ó, esse aqui já está quase formado, onde tinha o ninho do pássaro, aqui ó. Então aqui a gente tem um pé que era orgânico, esse aqui é quando eu iniciei o plantio, eu iniciei com elas, né, então eu tenho um carinho imenso por elas, né, que hoje eu tenho bastante variedade, mas tudo começou com elas aqui ó, variedade de rosa pink, então tudo que eu tenho hoje e consegui conquistar e aprendi com a variedade de rosa pink, então eu tenho um apreço grande por ela. Então infelizmente essa variedade eu não acabo assim diretamente do meu pomar, né? Porque são variedades que
me ajudou bastante, né? Quando eu iniciei o pomar. Então aprendi muito com elas, né? Que a gente vê aqui, ó. E aqui a gente tem outra rosa pink aqui, ó. Então a gente tem aqui mais a marmel, uma fruta excelente, porque eu tenho um apreço por ela. Foi a variedade que eu consegui aqui, fácil na minha região. A gente conseguiu as mudas fáceis, as outras variedades eu fui conseguindo com o tempo. Então aqui ó, mais aqui, ó. E aqui a gente tem a mini espaldeira. Então a gente tem que ver e buscar o que a gente conseguiu, né? E prezar. É uma variedade ruim não, variedade excelente, uma fruta muito doce. Então ela no meu pomar é bastante procurada, né? Então eu tenho um comércio dela um comércio excelente dela. Consigo vender bastante, né? Aqui, a gente vê que está bem formado, né? Então esse é o resultado que eu busco no meu pomar, chegar num padrão desse aqui, a gente ter fruta de qualidade, porque o que define a nossa produção é esses cuidados aqui, ó. A gente ter esse cuidado, ter esse cladóide saudável. Se a gente tem um cladóide saudável, a gente vai ter uma fruta saudável, vai ter um pomar eficiente. Então ele consegue responder rápido, porque todos os nutrientes que o pomar precisa, a gente fornece. Então em questão de adubação, questão de água, então a gente tem que sempre estar buscando investir corretamente, não ficar com dó de gastar no pomar, a gente tem que investir, porque pomar e o cultivo do agro é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, nem sempre a gente vai ganhar, porque a gente depende muito do tempo. Se o tempo estiver bom, a gente vai ter uma produção excelente. Se o tempo mudar, às vezes a gente vai ter uma perca, negócio de 20% a 10%, então a gente tem que levar em consideração, porque hoje tudo que a gente faz, a gente tem que ter um planejamento, ter um cálculo. Por exemplo, se a gente vai montar um sistema solar, por exemplo, a gente tem que colocar pelo menos 20% de 20 a 10% de perda e acrescentar em questão de painéis solar, porque qual a perda que os técnicos costumam falar? Em questão de sol, sombreamento, aí você vai perder a eficiência do seu painel. Se você, por exemplo, está gerando, vou colocar só uma base, por exemplo, você está gerando aí, ó, botar 50 mil kWh. Então se você está gerando esse pico aí, então quando chegar um tempo nublado, ou que seja passar uma nuvem, ele vai cair de 50, ele pode chegar até 30, né? E também tem dias que não está totalmente ensolarado, então você vai perder a eficiência. Então por isso que é calculada praticamente 20%, tem gente que coloca até 30, 50% a mais em cima ali, né? Então, por exemplo, se um projeto seu pegaria 10 painéis, coloca 15 para suprir essa necessidade aí, entendeu? Então faz toda a soma de acordo com o seu consumo e vai deixar uma sobra também. E tem questão de exemplo, não é exatamente o cálculo correto que eu estou falando, só exemplo para vocês entenderem. Se vocês consomem, por exemplo, botar 30 kW, então está sobrando 20. Então, se eu falei que era 50, então está sobrando 20. Então isso que a gente faz no pomar também. A gente sempre calcula a nossa produção, a gente coloca 20% de perda e a gente acrescenta também o que a gente vai gastar durante a colheita, porque a gente não pode colocar só lucros, a gente tem que tirar também o que a gente vai gastar durante a colheita, em questão de embalagem, em questão de manutenção que a gente está fazendo colheita. Então a gente tem que calcular tudo, no final a gente vê qual foi o lucro, a margem de lucro que a gente teve e a perca que a gente teve. Então, infelizmente, perca a gente sempre vai ter, porque isso é normal. Qualquer área que a gente trabalhe, eu falei para vocês, em questão de tudo, de produção de qualquer empresa que seja produção de fruta, empresa que trabalha com corte de ave, então, infelizmente, todo mundo vai perder. Então, infelizmente, que é uma coisa que a gente acaba perdendo. Muitos falam, por que perde? Em questão de peso, galera. Porque, por exemplo, você pega uma ave aí que ela chega, eu colocar aí, uma ave de 2 kg, tem ave que chega a 2 kg, 1,5 kg. Então por quê? Para você suprir essa necessidade, então ela vai cair o preço para poder compensar isso. Então você acaba perdendo também. Então nem tudo às vezes é padronizado. Às vezes a gente acaba tendo algumas mudanças, né? O ideal é padronizar, só que a gente não consegue, porque isso aí é a natureza que faz isso aí, né? Infelizmente a gente não consegue padronizar tudo. A gente tenta buscar padronizar em questão de investimento. A gente consegue sempre no pomar, vocês vão ver que vai ter fruta que não vai chegar ao padrão que a gente padronizou. Por exemplo, quando eu estiver iniciando a colheita aqui, eu vou estar gravando para vocês verem que a gente tem fruta que chega a 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas, 400 gramas, às vezes 390 gramas, 380. Então a gente vê que a gente tem essa perca também. Então aqui, ó, variedade rosa pink,
segue bem bonita aqui, ó. Então esse aqui é um resultado que eu já espero. E aqui a gente vê que a gente continua com brotação. Então isso aqui não para da planta aqui, onde a gente já tirou brotação, já tiramos brotação aqui e aqui. Então isso aqui não para. Infelizmente a gente não tem como parar essa brotação, isso é da planta. Então enquanto ela não produz, ela fica surgindo broto. Isso mostra que ela tá bem nutrida. Se essa planta ela parar de soltar essa brotação, infelizmente ela tá falta de nutriente. E ela acaba fazendo o quê? Ela acaba sofrendo porque os cladóides ele começa a desidratar. Por quê? Ele não tem nutriente o suficiente. Então aqui a gente vê que tem bastante nutriente, todos os cladóides verdinhos, né? Então a gente vê aqui, ó, como é que segue aqui, ó, o resultado aqui. Esse aqui foi quando eu bati o aditivo para ter um controle. Então a gente vê que o rapidinho ele respondeu. Aqui, ó. Então a gente vê que o pomar ele já segue bem. Aqui a gente tem a branca comum que a gente misturou aqui, ó. E aqui a gente tem o híbrido da Rosa Pink também, aqui a gente vê que é diferente o cladóide todo corrugado. Então a gente vê que a gente consegue eficiência com apenas poucos investimentos, mas os investimentos certos, é o que eu falo para vocês. Eu falei no vídeo passado, para vocês fazerem uma adubação, vocês podem estar iniciando com 10-10, um 4-14-8. O super simples eu não indico totalmente, porque o super simples é mais para adubo para plantio, por exemplo, de semente. Se vocês quiserem jogar, pode jogar. Se vocês estiver aí, infelizmente, não vai fazer mal nenhum não. Mas eles não é ideal para esse tipo de correção. Que aqui a gente fala correção de solo. Então, qual é a correção de solo que a gente faz? A gente nutria o solo, porque todos os nutrientes que a gente tinha, a gente acabou tirando devido à produção de fruta, né? Então a gente acaba tirando, a gente tem que repor. Aqui é a chinesa, né? Ela praticamente é da família da Rosa Pink. A gente vê que a gente consegue eficiência com poucos investimentos, né? Então a gente consegue chegar a esse padrão aqui, ó, padrão de qualidade, porque isso aqui que é importante para a sua produção. Você chegar a um padrão que você vê que as frutas elas conseguem ter um bom desenvolvimento, porque o início de tudo já foi a época da preparação do solo. A gente tem uns cladóides desse aqui, ó, bem grande, bem robusto, porque investimento certo. Aqui a gente tem outra chinesa aqui, ó, os cladóides como é que segue. Então meus cladóides aqui são todos bem grosseiros, né? Então aqui, ó, bem bruto mesmo. Uma hora eu vou estar tirando um cladóide desse aqui, ó, e pesando para vocês verem quantas gramas chega um cladóide desse. Uma vez eu tirei um cladóide aqui que chegou 2 kg, então muitos pensam que não é, mas o cladóide aqui eles crescem bastante devido ao investimento que a gente faz no solo. Então aqui, ó, são as mudas bem bonitas mesmo, as mudas que eu faço aqui, quando eu vou plantar delas às vezes, né, minhas mudas são mudas bem bonitas, porque fruto de um bom investimento, um bom preparamento de solo, né, que a gente tem esse controle aqui, ó. A gente tem a chinesa aqui, ó, então a gente tem mais aqui, ó, a variedade é mais Rosa Pink. Então a gente vê que a gente consegue segue bem, respondendo bem ao que a gente pode investir. A gente tem mais aqui outra Rosa Pink. A gente vê que os cladóides estão todos verdinhos, né? E eu vou aproveitar e mostrar para vocês a variedade paloura lá embaixo, como é que os cladóides já seguem quando a gente faz os investimentos corretos, né? Então a gente tem mais aqui, ó, Rosa Pink aqui, ó. A gente vê o resultado que ela já segue, ó. Então, bem bonito. Então aqui é fruto de um bom investimento. O tempo tá assim, galera, ficou um pouco escuro porque aqui agora na minha região tá formado para chuva, né? Vou mostrar para vocês ali, ó, o tempo já tá se formando para chover, então começa a mudar. E qual o benefício que eu tenho com esse período? Em questão de adubo, a gente tem uma economia muito grande aqui, ó. Então aqui é a variedade paloura. A gente vê que as palouras começaram já a brotação também aqui, ó. Brotação. A gente vê que a gente consegue chegar aos cladóides dela, geralmente o padrão que a gente vê é dessa maneira aqui, ó, fino. Ó, o padrão que a gente já consegue agora aqui, ó. Então eles são uns cladóides bem eficientes. Aqui, ó, vou mostrar para vocês muda que eu já tirei do meu pomar já. Aqui, ó, a espessura desse cladóide aqui, ó. Então aqui a gente vê que tá bem bonito. Então quem quer plantar também, né, muitos pensam que pitaia a gente precisa colocar mais ou menos, cavar uma cova de 1 metro. Não precisa não, galera. A gente encostou aqui no chão, ó, só pegou, ó, encostou no chão, igual eu falei para vocês, fazer aquele orifíciozinho para surgir a brotação e colocou. Não precisa chegar e colocar no chão, cavar e fincar praticamente aí, ó, uns 20 centímetros a 5 centímetros, não precisa não. A pitaia não precisa dessa profundidade não. Aqui a gente vê aqui, ó, mais cladóide aqui, ó. Então a gente vê que quando a gente faz o investimento, a gente consegue uns cladóides mais grossos um pouco, né? E eles têm uma sustentação um pouco melhor. Então não é só
as variedades Rosa Pink, Boreal Red, que fica assim. Todas as minhas variedades ficam assim, porque fruto de um bom investimento, a gente consegue esse padrão, consegue investir corretamente, a gente consegue ter eficiência aqui, ó. Então, a gente vê que o pomar segue bem, né, devido a vários investimentos que a gente já consegue. E aproveitar, a gente vamos dar uma olhada ali no plantio novo que a gente iniciou, para vocês verem que é o resultado que já segue, porque quando a gente faz um investimento, a gente tem que pensar sempre em melhorias, né? Vou mostrar para vocês o tamanho que já segue, para vocês verem que é bem rápido, ela responde. Então aqui a gente já tem variedade paloura aqui, ó, já com broto aqui, ó, brotação. Então a gente vê que a gente já consegue uma eficiência mais rápida. Qual o padrão que a gente faz aqui, ó? Que é só a gente virar aqui, ó. Virar aqui para vocês verem. Aqui, ó, só desamarrar, só como eu não vou desamarrar agora, eu vou estar fazendo isso depois. E a gente coloca aqui, ó, no morão, ó. Pronto aqui, ó. Pronto aqui, a gente já foi. Deixa por conta dele. Então é bem simples aqui, ó. Então aqui, esse daqui também é a mesma coisa. Esses dois pés aqui são em porta-enxerto. Então aqui a gente vira pro lado de cá. A gente vai ter que virar ele, fazer ele aqui, ó. Vou ver se eu consigo virar ele para vocês verem aqui, ó. Então é só a gente fazer, aqui é só controle mesmo. A gente fazer com a planta. Aqui, ó. Só a gente virar pro lado de lá. Muitas perguntas, tem lado não. Qualquer lado que a gente colocar aqui vai ser bom pra gente. Não vai influenciar em nada não. A gente tem sempre que atentar em colocar o lado correto, pela se apoiar aqui, ó. Não precisa ser exatamente o lado de lá. E aqui, esse aqui talvez a gente vai ter que amarrar ele depois. Amarrar ele depois. Chegar mais pra cá. Aqui, ó, pronto. Já ficou. Por que eu sempre coloco assim, galera? Porque ele já sobe com guia. Guiado no pé aqui, ó, como é que fica bonito. Então aqui a variedade de paloura do Equador, já tá limpo também. Aqui a gente tem mais paloura do Equador. Olha o resultado que a gente já conseguiu. Aqui a gente tem Royal Red também. A gente já conseguiu. Então, galera, é o que eu falo para vocês aí, ó. Sempre se inscreva, compartilhe o meu vídeo, se inscreva no canal para me dar essa força. Que sempre eu vou compartilhar dica com vocês de pomar, ensinar vocês a conduzir seu pomar. Então é bem simples aqui, ó. Então daqui para cá aqui é Royal Red. Aqui a gente já começa Boreal Red. Outra aqui, ó. O que a gente faz nesse aqui, ó, é só você conduzir para cá, ó, virar ele e colocar no morão. Colocou no morão, a gente amarra depois aqui, ó. A gente amarra. Porque não é ideal a gente amarrar agora. Se você amarrar agora, depende do que você amarrar, você pode cortar esse cladoide, porque ele está bem novo. Então você tem que amarrar, ou também amarrar bem folgado, não apertar exatamente para não agredir o cladoide. A gente vê que a gente já tem uma brotação melhor. Então isso aqui já é o que? Resultado da ureia. E aqui, qual é o procedimento que eu inicio aqui, ó? Eu seleciono esse cladoide para cá e corto essa outra parte aqui, ó. Quem quer fazer muda, vez tira para muda. Como para mim não há necessidade de eu fazer muda, eu retiro esse aqui, ó. Só deixo esse aqui, ó. Então eu vou aproveitar, vou fazer para vocês verem como é que eu faço, ó. Tira aqui, ó. Por que eu tiro aqui? Porque isso aqui não vai servir mais para mim, não. Essa muda aqui não vai servir mais em questão de tamanho. Já tenho outras plantadas aqui, já tem uma pequena ali, então não vai ser tanta necessidade. Então a gente tira novamente aqui, porque eu não vou usar, né? Então tô cortando de qualquer maneira que eu não vou usar ela mais. Então pronto. Aqui a gente já tem isso aqui, ó. Qual o padrão dele? A gente deixa aqui, ó. Então a gente seleciona dessa maneira aqui, ó. Então o de cima eu não quero mais. Por quê? Isso aqui ele não vai brotar mais para mim. Se ele fosse brotar, se fosse brotar, ele já teria brotado. Porque se eu deixar ele vai acabar prejudicando esse broto aqui, ó. Então a gente tira logo para a gente não ter prejuízo depois. Esse aqui, por exemplo, eu não quero esse broto aqui, ó, porque eu já tenho um broto aqui em cima. Então ó, eu retiro, ou eu posso selecionar o de baixo também. É vice-versa. É a gente que escolhe o broto que a gente quer. Por exemplo, esse aqui está indo para cá, então eu deixo que esteja para cima. A gente tira. Então a gente sempre vai fazendo esse controle aqui, ó. Esses dois aqui, ó, no início, a gente geralmente não é bom a gente tirar. Por quê? Às vezes a gente acaba perdendo um desses brotos, a gente já tem outro. Então a gente não precisa tirar logo, a gente deixa um período aí para a gente conseguir eficiência. Depois que a gente tiver um período melhor, a gente vai e tira. Aqui também, qual é o procedimento? Aqui a gente já tira, tá embaixo, a gente não precisa. Aqui a gente não precisa, né? A gente já tem broto para cima. Aqui já surgiu várias brotações aqui, vou mostrar para vocês. Só que eu tenho uma brotação em cima.
E qual o ideal eu fazer? Eu selecionar sempre os de baixo, porque os de cima às vezes a gente tem, mas não vai ser um broto eficiente, pode até quebrar futuramente, né? Então a gente deixa chegar primeiro os 3, depois a gente seleciona um, né? E assim a gente vai seguindo a maneira da gente selecionar o nosso cladoide produtivo, né? Então a gente vê que é bem rápido para a gente fazer uma seleção dessa aqui, não demora muito. Então praticamente a gente já fez a seleção, né? Então é só a gente fazer acompanhamento. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele tá pro lado de cá, então ele já tá no lado errado. Aqui, ó, o lado liso aqui, ó. Então ele não vai ser vantagem para mim. Vou deixar um aqui em cima, que já tem um aqui seguindo. Então muitas das vezes a gente vai estar fazendo dessa maneira, deixando, escolhendo, só que eu posso fazer diferente. Eu posso estar cortando aqui, ó, iniciando outro broto aqui, ó, para ficar melhor para mim, ó. Pronto, aqui, ó, vou iniciar um broto daqui para frente. Por que eu vou iniciar um? Porque essa parte aqui, ó, ela já está bem mais velha, ela está bem madura, então ela consegue um broto eficiente melhor para mim. Então eu retiro. Então a gente vai fazendo dessa maneira aí, ó. Aqui, ó, a gente vai ter que virar ele, porque a gente tem só esse broto aqui, ó. Infelizmente a gente vai ter que estar virando ele e encostando para cá, para a gente conseguir uma eficiência melhor. E qual a gente vai fazer? Às vezes a gente tem que até arrancar a muda e plantar de novo novamente, para a gente conseguir. Se a gente deixar ela vai brotar, vai, só que vai demorar muito. E a gente quer uma copa fechada bem mais rápido, a gente consegue fazer isso. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente tem isso aqui para cima. Não vai ser vantagem para a gente tira. Por quê? A gente não quer que essa planta demore muito. Então a gente, ó, retira, a gente já tem um selecionado embaixo. Então é bem simples a gente fazer essa seleção, só cortar, tirar o que a gente quer, a gente deixa, o que a gente não quer, a gente tira. Então a gente já adianta, por exemplo aqui, ó, a gente já tem um cladoide pré-adiantado, então a gente já tira. Esse aqui, ó, a gente vai tá deixando, esse aqui é só a muda que nasceu, a gente pode tirar depois. Então a gente vai deixar porque a gente já tem aqui essa parte madura, essa parte aqui da madura a gente tem um guia para cá. Aqui a gente vai selecionar broto também, a gente tem que selecionar, infelizmente a gente não pode deixar. Aqui a gente vai deixar mais outro aqui, ó, porque a gente vai escolher um desses aqui. E aqui a gente tem broto para cá e para cá. Qual que a gente precisa? A gente precisa só desse daqui, ó. Muitos falam, ah, você plantou, mas você está cortando, porque a gente tem que selecionar os brotos corretos. Então aqui, ó, a gente só tem esse aqui, ó. Então esse aqui é o guia para cima, que a gente vai conduzir o pomar. Então é bem simples a gente fazer essa seleção, né, galera? A gente já aprende bem rápido quando a gente quer fazer uma seleção eficiente. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem do conteúdo, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí. Então vocês veem que a gente consegue um resultado com pouco tempo, a gente investe corretamente. Então sempre estou passando dica para vocês selecionar seus cladoides. Então sempre eu vou estar mostrando esse plantio novo para vocês ver e acompanhar o desenvolvimento. Aproveitar e falar o espaçamento aí para quem está chegando agora no canal. Então entre corredores a gente tem 2 metros. A gente poderia colocar mais, poderia, mas questão de espaço a gente padronizou em 2 metros. Qual o espaçamento que eu tenho de uma planta para outra? De uma planta para outra eu tenho 90 centímetros, dividido por 2, 45. No meio a gente colocou um micro aspersor. Então quem quer fazer um plantio desse para passar com um tratorzinho Tobata, o ideal seria vocês deixar um espaçamento, porque essa planta ela fecha do lado de cá e do lado de lá. Então geralmente a gente coloca esse padrão de 3 metros, porque a gente consegue passar de um lado para outro. E quem quer fazer um plantio maiores, então o ideal para passar com máquina agrícola, o ideal seria deixar de 4 a 5 metros. Então um trator de pequeno porte, geralmente 5 metros, de 4 a 5 metros é o suficiente. Quem trabalha com tratores maiores, se for maior, vai ter que deixar de 5 a 6 metros. Só que eu não acho o correto, porque a gente acaba perdendo muito espaço, né? Então o correto é a gente deixar padronizar com 4 metros e colocar um trator de médio porte para a gente fazer o manuseio dentro, né, das ruas, porque esse plantio em espaldeira é um plantio bom, né? A gente tem um plantio adensado, só que questão de passar, a gente vai passar só entre linhas ou corredores, como cada região fala aí. Então a gente tem que ter um padrão também para a gente buscar, para a gente fazer, que a gente não acaba tomando prejuízo futuro, tendo perca, né, em questão de ter que estar arrancando planta para poder fazer rua para passar. Então galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês.